Hoje eu vim falar aqui de um assunto muito importante contigo. E se você está pensando em ter sucesso pessoal na vida, esse assunto ele é de suma importância. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as suas instruções de uso? Sim, cada ser ao encarnar nesse plano vem com um manual de instruções. O que consegue fazer e a forma como consegue fazer. Não sabia disso? Você já leu o seu? Você já leu o seu? O que funciona para você e como funciona para você? Bom, então vem comigo, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Veja, o nosso espírito ele é ilimitado de uma certa forma. Mas quando a gente está encarnado numa dimensão relativa como essa, existem regras, existem leis, existem condições, existem contextos. E a gente se torna limitado de acordo com os contextos e as nossas capacidades de agir diante desse contexto. E todas as outras teias invisíveis que perpassam o jogo da nossa vida. As questões kármicas, as nossas questões de missão de vida, de energia, de sintonia, de ressonância e etc. Então isso tudo é muito importante da gente saber. Por quê? Porque é o seguinte, se eu pegar o iPhone mais top que tiver, eu vou pegar o iPhone mais caro que tiver, e eu entregar aquele iPhone nas mãos do meu avô, o meu avô é aquele sujeito que tem birra com tecnologia. É aquele cara que vai falar, olha, na minha época não tinha nada disso, eu não preciso disso para viver, não sei o que fazer com esses botõezinhos, não quero que me ensine. Então, se eu entregar o iPhone mais caro do mundo nas mãos do meu avô, veja, nas mãos do meu avô, aquilo vai ter o mesmo valor do que um tijolo teria. E às vezes até menos, porque um tijolo ele ainda sabe usar para construir uma parede. O celular ele não vai saber o que fazer. Isso não significa que o celular não tenha algo de bom, não consiga fazer nada. Né? Simplesmente aquele instrumento está sendo usado de uma forma errada ou ainda sem saber ser utilizado. Né? E nas mãos do meu avô, aquilo iria parecer que não vale para absolutamente nada. No entanto, a gente sabe o valor que tem um iPhone. Tá? Bom, outra coisa. Se tiver um incêndio e eu tentar pegar esse iPhone e apagar o incêndio com o iPhone, apagar a chama com o iPhone, você sabe que também não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Mas agora, eu posso pegar aquele iPhone e discar para o corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros vem e apaga aquele incêndio. Então você vê que às vezes a coisa em si ela atende a uma finalidade, mas a forma correta da gente utilizar aquilo. E se a gente souber utilizar aquilo da forma correta, a gente potencializa o resultado. Ou seja, é muito mais fácil, muito eficiente eu conseguir apagar um incêndio ligando para o corpo de bombeiros do que pegar um celular e ficar batendo em cima da chama. Você está me entendendo até aqui? Pois muito bem. A mesmíssima coisa acontece com a gente, com cada indivíduo. O grande problema é que a gente vive em sociedade de pensamento de massa, né? A gente padroniza todo mundo, a gente faz todo mundo vestir o mesmo uniformezinho desde a infância, né? Desde a escola, faz todo mundo pensar igual, todo mundo sentir igual, todo mundo responder de igual maneira aos mesmos estímulos e se dá notas a isso, você tem que responder dessa maneira a esse estímulo, senão você é menos. E eu digo isso como pedagogo e digo isso muito indignado com as nossas escolas. Lógico que há exceções, mas não vamos entrar nesse âmbito aqui nesse vídeo. Mas enfim, a gente tem uma sociedade que ela é padronizada, que ela é nivelada e muitas vezes nivelada por baixo, ou seja, nivelada num patamar onde você não estimula o desenvolvimento das potencialidades melhores de cada indivíduo. Você se contenta com cada um ali cumprindo o seu papel, sendo um escravo assalariado e pagando a tua continha e acabou. Não que não exista nobreza dentro disso também, tá? Mas veja como a gente tem todo um sistema que não permite que a gente leia o nosso manual de instrução. Porque isso é impossível, você tem que fazer como os outros estão fazendo. Né?
E aí a gente tem uma sociedade com indivíduos problemáticos. O que eu quero dizer aqui para você? Que se a gente quer potencializar aquilo que a gente é nesta vida e atingir o melhor resultado diante daquilo que a gente está para fazer nessa dimensão, a gente tem que ler esse manual de instrução. Primeiro ver para que eu sirvo, quais são as minhas funções e como eu sirvo. Porque aquilo pode estar escrito lá, se você souber usar esse celular, você pode acabar com o incêndio. Mas se você pegar o celular e bater no fogo, você acaba com o celular. A forma do celular combater o incêndio é você usar ele para ligar para o corpo de bombeiros. Entende? Então, como a gente está numa sociedade de vida padronizada, às vezes a gente tem a sensação de que a gente tem que fazer para ser feliz aquilo que os outros fazem para ser feliz, para se parecerem felizes. E nem sempre isso corresponde às regras do nosso jogo. Claro, eu sempre parto da premissa de que a felicidade, ela antes tem que ser realizada dentro e depois ela se manifesta fora tranquilamente. Mas aí existe o percurso de saber onde eu ressoo. O que eu estou querendo te dizer? Estou querendo te dizer o seguinte, olha, vamos supor que você tenha alguma coisa que faça, alguma característica que faça você se sentir limitado. Por exemplo, você tem medo de dirigir. Você tem medo de dirigir e você se cobra por isso. Porque todo mundo dirige. E você não dirige. Isso começa a afetar a tua autoestima, enfim, o conceito que você tem de si mesmo, de si mesma. Mas veja, tudo bem se você, nas regras do teu jogo, nas regras do teu mundo, neste momento não couber o dirigir. Isso não te diminui. Não te diminui. É lógico, não estou dizendo aqui para você estacionar no lugar e falar, eu não dirijo, eu tenho medo e vou ficar assim o resto da vida. Mas pelo menos, olha, nesse momento eu não estou conseguindo e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu posso pegar minha bicicletinha e ir pela via marginal e chegar antes desse povo estressado que está preso no trânsito. E você ainda vai, por birra, tirar um barato, porque você vai tirar uma foto sua, rindo, feliz da vida, passando livremente, chegando onde você tem que chegar enquanto o trânsito está todo parado. Veja, você descobriu quais regras funcionam para você, o que funciona melhor no teu mundo. Às vezes é andar de bicicleta. Lógico, eu estou dando um exemplo muito besta aqui, mas só para a gente ver. E você poderia ter se obrigado a estar no carro ali, naquele mesmo segundo em que você tirou a foto sorrindo. Só que se você tivesse se obrigado, sem respeitar o teu momento, você não ia estar sorrindo na foto. Você está me entendendo? A regra pro geral era você estar dentro do carro, mas você se respeitou e você descobriu uma alternativa inteligente de contornar aquela tua limitação e de fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. E ainda com resultado melhor. Entende? Assim como eu não dirijo, eu não tenho nem carteira de motorista. Às vezes as pessoas falam assim, mas você tem medo? Eu falei, não, eu apenas não gosto. Eu não confio em nada que tenha menos de 500 anos. Né? E, portanto, essa é uma escolha. E outro dia me falaram, mas você não dirige? Eu falei, não dirijo. Não boto ovo, não fabrico rádio. Né? Tem um monte de coisa que eu não faço. Uma delas é não ter o WhatsApp. Aliás, eu estava, outro dia, no aeroporto de Congonhas, vindo para embarque, e aí um deputado, que sabe que eu não dirijo, decidiu tripudiar, ou praticar assédio moral, e disse bem alto assim, e aí, professor, continua sem dirigir? E disse, claro. E você, quantos livros publicou esse ano? Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não deve enfrentar os teus medos, tá? Não estou fazendo uma apologia para você ficar estacionado no lugar. Mas estou te falando isso porque quando a gente fala de superação, a superação, ela é engraçado porque parece contraditório, mas ela acontece a partir de um ponto de aceitação. É a partir do ponto de aceitação que eu tiro forças para superar uma situação. Se eu fico brigando comigo o tempo todo, poxa, eu não consigo
pegar o carro e dirigir, não consigo, aí eu não consigo mesmo. E fico me cobrando, porque todo mundo dirige e eu não dirijo, né? E isso cria um peso, cria um sofrimento desnecessário. Mas eu posso me respeitar, aceitar o meu momento e, sem o peso da coisa, buscando recursos que me permitam ou ressignificar aquela situação, ou fazer de uma forma melhor que respeite o meu espaço, as minhas condições, ou ainda pegar forças de uma maneira saudável para conseguir superar aquilo. Porque se você pega, entenda o seguinte, se você pega um pinguim e coloca ele em Copacabana, o que vai acontecer com aquele pinguim? Não vai dar certo, compreende? Existe um ambiente natural que é propício para o pinguim. Claro, seria lindo se houvessem pinguins correndo pela praia, mas não tem pinguins correndo pela praia e tá tudo certo, tá tudo bem. Os pinguins estão lá no Polo Norte, e tá tudo bem, é o lugar deles. Eles estão no lugar onde eles podem dar o melhor deles e ser o melhor deles. E a diferença do pinguim pra gente é que a gente pode se avaliar, ver o que é melhor pra gente, ver o que está em sintonia conosco, o que ressoa conosco, e através das nossas escolhas buscar nos alinhar aquilo que aumente o nosso potencial. Veja, não estou falando para você se acovardar e deixar de fazer as coisas, deixar de enfrentar as coisas, mas dentro de todas as possibilidades que existem à sua volta, você saber aquilo que você é e ver aquilo que ressoa com você, e a partir disso você escolher aquele caminho, que certamente aquilo vai potencializar todas as suas qualidades. E veja, hoje a gente já não está mais na época dos campos de concentração em que a pessoa pegava você, empurrava você para uma situação e você não podia sair dali. Hoje a gente tem uma liberdade muito grande. Pode ser que você não reconheça o tamanho da liberdade que você tem, mas a gente tem um poder de escolha gigantesco. Lógico, existem preços, consequências, sacrifícios e renúncias, mas a gente pode escolher onde a gente vai estar. Eu não preciso estar num lugar, eu não preciso estar fazendo o que todo mundo faz só porque todo mundo faz, só porque todo mundo ali está. Eu posso ver quais são as regras do meu mundo. Eu não preciso me subordinar necessariamente e sempre às regras do mundo do outro para viver uma vida satisfatória. Porque muitas vezes eu quero ser feliz com base naquilo que faz o outro feliz, que faz os outros felizes. E eu tento me enquadrar dentro das regras dos mundos dos outros. E naquelas regras, naqueles mundos, eu não ressoo, não sou feliz. Não estou dizendo para você se afastar de todo mundo, para você esquecer que o mundo existe, que o mundo é grande, que o mundo é bonito, que você tem que se enfrentar, que você tem que se aperfeiçoar, que você tem que encarar situações. Mas veja, se no momento você tem algo que você encara como uma limitação, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso está apenas convidando você a descobrir quais são as suas regras de uso, para que você serve e de que modo você serve. De que modo você serve? Se estamos aqui para servir, a gente tem que saber como servir melhor. E não adianta a gente se violentar querendo viver uma história que não é nossa, e por conta disso não conseguir se realizar, por conta disso viver frustrado porque a gente não consegue viver a vida que é do outro. Você está me entendendo? Mas quais são as regras da minha vida? O que está ressoando comigo? E o que ao ressoar comigo aumenta a minha potencialidade, o meu potencial? Não apenas de fazer melhor, de fazer bem, de fazer algo que dá significado, mas de fazer algo que se espalhe, que se irradie num bem maior para todo mundo e também num bem para mim. Você está entendendo? A gente não precisa querer fazer tudo o tempo todo, tudo que os outros fazem. A gente tem que descobrir o que é para eu fazer aqui e aí fazer bem. Mas para isso existem regras e para isso existe um manual de instrução. Você já leu o seu?